Bom, agora sim. Bom, resolvendo a dúvida, então, esclarecendo a dúvida do Matheus, né? Ele perguntou aqui sobre a questão 8 da prova, o método aqui, na verdade, por hora e comissão, na verdade, esse por hora e comissão é favor substituir pelo o construtor da classe escritório. Tá bom, Matheus? Não, beleza, eu fiz isso. É que no caso era pra ser um. Isso era pra representar o construtor mesmo, né? Isso, Ele construtor. só foi erro de digitação. Isso, Eu tive, exatamente. eu tive algumas outras dúvidas em relação a essa questão, professor. Sim, Pode falar, Matheus. eu consegui fazer do meu jeito, né? Mas meio que foi estranho. Que assim, tem essa classe abstrata aí, a classe construção, certo? Sim, Aí, que ela tá falando que tem um construtor construção, tem o método string getDados, o método void printDados e um método abstrato. Ou seja, ele está dizendo que só o método double getPreço total é o método abstrato. E os outros per- métodos, portanto, são métodos concretos, certo? perfeito. Certo. Então, o meu problema é o seguinte: esse método void printDados, se você descer um pouco ali na tabela, ele está dizendo que esse método void printDados, ele quer que você pega o método getDados e o método getPreço total. Isso na Sim, classe construção, certo? certo. O meu problema é o seguinte: quando eu estava, no final das contas, quando você quer imprimir, quando eu chamava esse método, ele não estava imprimindo o que eu queria da classe construção. Ele repetia o. Ele repetia o que tinha nas classes. Nas subclasses dessa classe construção. Ou seja, tipo, quando eu chamava o, o super do print dados, que seria da construção, ele pegava o get dados da subclasse e não o get dados da superclasse. E eu acho que isso acontece porque a Ah, classe é a construção, sobrescrita. ela é uma classe. Então, mas, por exemplo, no caso, ele está sobrescrevendo um método concreto, porque ele só estava. Porque quando a gente chama a subclasse, ele só dá override no método getPreçoTotal, que é o método abstrato. Os outros métodos a Isso. gente escreve e chama o super. Ou seja, eu estava chamando o super dessa classe, só que ele estava pegando o get dados da subclasse. Se você quiser, eu te mostro aqui. Acho mais fácil, Matheus, Tá, deixa eu tentar. se você puder compartilhar a tela comigo. Descobri como é que faz. Peraí. É aqui, geralmente aqui do lado, aqui, ó, apresentar. Tá vendo aqui Ah, tá. embaixo, na minha Deixa tela? eu ver. Tá bom? Tá. Eu vou parar minha apresentação para Não sei se tá aparecendo. agora sim. Apareceu? Apareceu. Tá. Ó, fiz aqui, né? E aí ele vai chamar o print dados. Aí, do jeito que eu fiz aqui, só dando falando que eu fiz, eu mudei o nome aqui do get dados para get dado. E aí eu consigo fazer ele imprimir. Tanto que se eu rodar aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Na classe construção, ele pede exatamente, ele tá escrevendo exatamente o que pede, certo? Se eu Beleza. mudar aqui, Ah, ó, só um detalhe, mas aí, Matheus, depois você puder colocar duas casas decimais ali para área e preço, então, tá bom? Ricardo, eu consegui botar duas casas decimais aqui nesse preço total, porque eu estou usando o printf, só que esse get dados, ele quer que eu passe uma string de volta, e aqui Mas nessa string eu não consigo formatar o número. Ele quer que eu coloca retorne aí essa string. por cento 2F, coloca aí na string. Mas aí eu teria que fazer assim, ó, porcento, ponto Ponto 2F, 2F. e aqui teria que ser um, assim. Só que tá vendo que ele tá no meu? E ele não dá sugestão de, Ah, tá. entendeu? Quando eu passo a string não adianta. Certo, certo. Não, Se eu beleza, deixar depois a assim, gente se eu vê. deixar assim, ele vai imprimir o ponto 2F e o número, entendeu? Por isso que A eu não tava ser que tentando fazer você. isso, mas eu não consegui.
entendi. Mas por É causa reparo. do... A não ser que você faça o seguinte, pegue realmente teria que fazer alguma coisa para poder pegar só os dois números decimais de get e área antes de mandar ele para string, entendeu? Antes de concatenar ele. Aí precisaria remover, na verdade, pegar só criar tipo uma variável auxiliar, entende? E aí pegar Ah, mas teria que ser o, um o number get format. area, algum format, isso, exatamente. Aí você pega só com duas casas decimais a área antes de concatenar na string, entendeu? Você formata Tá, a área e o preço da área antes de concatenar. ok. Tá. Ó, veja que aqui, o que ele tá pedindo? Ele tá printando. Tá printando a construção, o get dados e o preço total, certo? O que Certo, acontece? Aqui é get dado, e aí quando eu olho aqui, ele é get dados. Cadê? Get dados, certo? certo. Agora, ó, se eu chamar aqui ele get dados, vai acontecer o seguinte. Ah, lá embaixo, aqui, ó, ali embaixo. Get dados. Ó, em construção, ele está printando o número de vendas, que é, na verdade, da classe escritório, que é dessa classe aqui, escritório. Ele tá pegando da subclasse, não da superclasse. E eu acho que isso é porque a construção é uma classe abstrata. Então, o que eu fiz foi retirar aqui e fazer esse método aqui não ser um método igual das subclasses. E aí deu certo. Se eu fizer diferente, mesmo se eu chamar o super nas subclasses, ele vai continuar pegando o get dados da subclasse. E aí não vai printar o que o exercício pede para printar. Isso, eu não sei se alguém conseguiu fazer tipo, certinho, né? Ah, Pelo tá, menos eu. entendi. É porque ele chama, no caso, ele vai chamar ao invés de chamar ali, por exemplo, o get dados da construção, ele vai chamar o get dados ali Get da dados loja, é da isso? subclasse. Isso, Das exatamente. subclasses, isso. Da loja, Isso. apartamento, escritório. Aí essa foi a maneira que eu consegui fazer pra funcionar, pra ele printar o que ele queria printar. Ah, tá, não, mas aí que tá. Olha só, você pode fazer o seguinte, esse get dados, se eu não me engano, acho que ele tá só em classes que são de comissão, não é? Ou não? Você tá Não, com ele o tá em todas diagrama as aberto classes, aí? né? Tô. Com Só o que eu diagrama não. Acho aberto, que eu por tô gentileza? compartilhando só a minha tela. É só a tela do. Tá, do Peraí, deixa eu Eclipse. compartilhar tudo. Deixa eu compartilhar tudo. Inteira. Compartilhar. Ok. Tá. Eu acho que você tá vendo aqui agora, né? Isso, agora sim. Tá. Olha Beleza. lá, o get dados, em todas ele retorna uma string contendo os valores do campo da classe, ou seja, os valores dos atributos Isso, que a classe tem. Então, se é a classe loja, ele está certo, retornando o atributo sales. No apartamento, ele certo. retorna o atributo sale, N quartos, Isso, escritório, ele isso, retorna sales. isso. Normal. Perfeito, perfeito. Por isso que eu não consegui. Por isso que ele está sempre chamando o get dados da subclasse, não da superclasse. E eu Tá, não, não, não beleza. consegui É, fazer com que. Eu tive que mudar o nome. Pra é, saber. tem como voltar no diagrama, por gentileza, ô Tem, Matheus? tem. Lá no diagrama, isso. Deixa eu só verificar uma coisa. Get dados. Tá, todos têm get dados aí, certo. E o get dados da construção, tá. E aí, no caso, a gente precisa chamar o get dados, mas eu não estou entendendo o seguinte, Matheus. Por que você quer chamar o get dados ali da construção, entendeu? Ah, porque aqui diz que o. Ó, Cadê? construção, o método getDados retorna string contendo os valores do campo da classe. Ou Isso, seja, então, quando eu executo aqui, eu quero saber, por exemplo, eu quero saber o que está chegando na construção.
tá chegando, porque eu tô trabalhando com números randômicos, já que o item B pede para trabalhar com números randômicos. Então eu tenho que Perfeito. saber o que eu tô trabalhando. Então eu sei que a área que ele botou randomicamente foi 239, tal, tal, tal. O preço da área randomicamente Certo, foi certo. esse aqui. Ele chegou nesse preço aqui, senão Tá, eu não ia beleza. saber o que ele tá colocando. Sim. Não ia ter ideia, senão, se não trabalhasse com números randômicos, se eu trabalhasse com números que eu conheço, que eu esteja colocando, eu não ia precisar printar essa, esse get dados. Mas como trabalhando com número randômico, eu preciso para saber se está tudo certo. E o próprio exercício pede, né? Pede que printe os dados dos atributos da classe. Então, mas você pode fazer o seguinte, você está fazendo ali, ó, o que você pode fazer é o seguinte, você pode chamar o print dados lá o get dados, na verdade, da superclasse e, e executar o específico da subclasse, entende? No get dados ali, você faz um get dados super.get dados. Ele não aceita? Mas aí ele vai retornar uma coisa só, né? O get dados ele está retornando só uma string. Se eu fizer o super dela aqui, eu vou ter que retornar uma string só, né? Sim, mas você quer as informações da superclasse, concorda? Sim. Você quer acrescentar as informações, faz aí, quebra a linha aí, da Tá 15 para dizendo fazendo 16. super.get É, dados. isso. Aí vai te retornar uma string, perfeito? Aí você concatena ali, ó. A string você coloca assim, say, por exemplo, né? Aí você concatena antes ali. Ah, tá. C mais. Ou coloca direto, super.getDados, não precisa criar essa variável auxiliar aí, não. Entende? Ah, tá, entendi. Faz sentido. Isso, apaga isso daí. Ó, dá um espaçozinho, tá? Por legibilidade lá, dá um espaçozinho Tá, da verdade. concatenação. Na main também. Não, espaço entre o operador, que eu digo. Operador mais concatenação. Isso. Ah, tá. E lá na main também dá esse espaçamento aí para melhorar a Tá. legibilidade do código. Quando vejo Só tudo ver se vai colocado, dar certo. beleza. Ver se vai dar certo, então. Mas lembra de colocar um barra N, né? Porque como é Ah, string, né? Entendeu? Os barra N para. não, mas tá. Eu só quero. Eu vou arrumar isso. Eu só quero saber se ele vai dar certo no final das contas. E aí a Beleza, formatação eu faço. tranquilo. Tá, ele tá printando, verdade, professor. Desse jeito deu certo. Tá, beleza. Beleza? Desse jeito vai dar certo, sim. Só outra coisa a respeito dessa questão que eu vi aqui é o seguinte: essa classe escritório ela é uma subclasse da classe apartamento. E ela pede aqui no, no get preço total que seja uma combinação do retorno da classe loja multiplicado pela combinação pelo retorno da classe apartamento. Ou seja, seria uma combinação do get preço total das duas subclasses, certo? Isso. Ok. Só que quan- só que a gente está trabalhando com instâncias diferentes quando a gente está fazendo main, porque a gente tá criando um vetor. O exercício pede para a gente criar um vetor e a gente vai alocar de maneira randômica aqui cada tipo de
de instância, seja da loja, seja do apartamento, ou seja do escritório. O que acontece? Dá um Ctrl Shift F aí para mim, por gentileza, Matheus. Isso, beleza. Acontece. Ele está dizendo aqui, no B. Ó, se o objeto for da classe loja ou escritório, então o método set vendas deverá ser chamado. Se for da classe apartamento, tem que ter o set n quartos. O problema é, a classe escritório, ela depende do set n quartos para funcionar também. Se fizer desse jeito aqui, o retorno do get preço total vai ser zero. Porque ele não vai ter o n quartos, então se ele multiplicar um pelo outro, mesmo se tiver o retorno da classe loja, vai multiplicar por zero, que vai ter 0 quartos na classe, vai ser null, né? Ele vai dar zero aqui. Isso não vai funcionar. Ah, tá. É porque a loja ali, a loja não é. A loja não tem quartos, não é isso? É só A loja apartamento, não não é tem quarto. isso? Não, o retorno da loja não depende do quarto, E depende das vendas. O problema é que o retorno o, apart, o apartamento, do sim. apartamento depende dos quartos. E como o escritório precisa desses dados, ele não tem os quartos setados, porque está dizendo para setar só as vendas, ele vai dar sempre zero. Não, então, mas aí você tem que verificar se ele é uma instância da interface, né? Então, a gente está verificando se ela é uma instância se é uma instância, Volta, se for loja ou escritório, a gente verifica se é uma instância loja ou escritório e faz os sete vendas. Se for uma instância da classe apartamento, é 7 n quartos. É isso que está pedindo. isso, isso. Vai no diagrama de novo, Matheus, por gentileza. Deixa eu ver aqui, Uhum. escritório. Aí você quer. Tá. Escritório e loja também. Só apartamento que não, né? Tá, e Exatamente. aí, apartamento tem o número de quartos. Escritório e loja não, não é isso? Isso. E Certo. aí, esse get preço total é o retorno do get preço total da loja multiplicado pelo retorno do get preço total do apartamento. Vezes o número de quartos, não é Mas isso? é porque o get preço total do apartamento tem a ver com o número de quartos, Isso, certo? Só certo. que eles são instâncias diferentes. Não é como se o apartamento tivesse um vetor de escritório. A gente tem um vetor da classe construção. É o que ele pede. A gente tem um Beleza, vetor da classe sim. construção. Entendeu? Então, Perfeito. como eles não são instanciados, o apartamento, o que eu coloco de n quartos para um objeto da classe apartamento, um objeto da classe escritório não consegue enxergar, já que eles são instâncias diferentes, certo? Ou estou Sim. equivocado? Certo. Então, Não, eu preciso. um escritório é um apartamento, entende? Ele Sim, o vai ter o escritório é um número de apartamento, quartos. mas ele não é. Ele Mas herda. ele é um apartamento. Sim, ele herda, mas ele herda o atributo em si, mas ele não consegue enxergar numa instância, né? Por exemplo, se eu instanciar Não, um não. objeto do tipo apartamento, um objeto do tipo escritório, não vai conseguir enxergar o atributo, né? A quantidade que esse atributo tem. Enxerga. A não- Enxerga sim. Ali, ó, 7 quartos, get número de quartos. Sete get número de quartos ali, ó. Ele enxerga pelo meio dos métodos gets e setters. Tá vendo ali, ó, num apartamento, ó? Tem Sim, void, então, é porque 7 número de quartos. eu tentei usar o set o get e eu não consegui chamar esse número de quartos. Tanto que eu tive que começar a colocar o número de quartos pra classe escritório. Tipo, não na classe escritório, né? Eu faço ele ser uma instância, eu verifico se ele é uma instância, e aí eu faço, tipo, um cast Um da classe cast. apartamento pra poder dar o set n quartos, e aí funciona. Tá, mas peraí, você Mas está eu não tava verificando. conseguindo. Você está verificando se o que está naquela posição e da lista é uma instância de loja ou do escritório. Na Isso. verdade, na verdade,
Na verdade, eu acho que você poderia colocar, ao invés de colocar apartamento ou escritório, tá, beleza. Tá, beleza, loja ou escritório. Aí, o Matheus, Oi. aparentemente está tudo certo, mas eu não entendi sua dúvida, então, porque É é, porque, assim, Ricardo, eu tentei fazer, tipo, em vez de usar esses números aleatórios, eu fui jogando números normais pra ver se funcionava. E quando sim, eu dava o get n quartos, ele tava retornando. Ele tava retornando zero aqui nessa classe escritório, porque eu teria que pegar aqui, ó, a parcela do apartamento seria o get área vezes o get preço área vezes o get n quartos. Só que perfeito. quando eu não setava o n quartos dessa maneira aqui, em que eu estou fazendo um cast da classe apartamento, quando o elemento da lista é uma instância de apartamento ou de escritório, ou seja, quando ele for um escritório, eu estou setando o número de quartos para ele Perfeito. estava retornando zero. Ele não estava conseguindo enxergar no objeto apartamento o número de quartos. Por isso que eu tive que fazer dessa maneira aqui. Só que pode ser, ou que Ah, tá, provavelmente eu entendi. não tava, eu errei em alguma coisa. Só que, tipo, eu tentei de todo jeito chamar esse get in quartos nessa classe escritório aqui, sem instanciar ela aqui nessa linha, né? Eu só fiz pro apartamento. Ele retornava sempre zero. E agora, dessa maneira aqui, eu consigo setar Tá. um número de quartos para instância escritório. E aí ele funciona normal. Tem como você colocar o diagrama aí do lado, o Matheus, por gentileza, do lado do código aí para mim, por favor? O Não sei se vai diagrama. ficar muito bom de enxergar. Não, não, tá ok, mas coloca o diagrama para mim aí, do lado, porque aí eu tô vendo ainda a tabela. Aí, o diagrama, Pronto. perfeito. Beleza, ó. Então, ó, você consegue ver comigo aí, ó, por exemplo, o apartamento e o escritório, eles têm que ter o, o get e o set número de quartos, perfeito? Porque o escritório ele vai herdar também. Então, você não precisaria fazer um cache ali, né? Isso que tá meio estranho, né? Concorda que ele vai ter também? Você fez um Mas cache, ele. volta lá na imobiliária, Sim. por favor. Lá, ó, tá vendo? Ó, você não precisaria fazer Não, esse mas cache. esse cast aqui, ele é necessário de qualquer jeito, professor. Tanto que aqui eu faço um cast da comissão, porque como eu estou fazendo uma lista da classe construção, todos os objetos são pertencentes à classe construção, né? Mas a classe construção não é pertencente ao objeto. Então, quando ele vai verificar aqui se lista na posição Ah, tal, tá. Não, eu não beleza, consigo, eu não tem consigo razão, setar perfeito. É porque você está usando, essa lista é de construção, perfeito, perfeito. isso. Não, tá correto, perfeito, Eu sou Matheus, isso obrigado a mesmo. fazer o cast. Eu tô te Tá certo, dizendo que certo. eu acho que o problema principal que a gente está tentando discutir é que eu tô dizendo que eu tô usando eu tô setando um número de quartos quando ele é escritório também, e você está me dizendo que eu só preciso quando ele é apartamento. Teoricamente, eu teria que conseguir achar pegar o get n quartos de apartamento na classe escritório. Eu te disse que eu não estava Sim, conseguindo fazer isso, e por isso eu tô setando o número de quartos para escritório também. ah, É tá, esse você o tá meu set... problema. Então, mas aí você tá setando o número de quartos quando é apartamento apenas, né? não, quando é escritório também, tá vendo? Por isso que eu tô te Mas aí dizendo. você transforma ele numa instância de apartamento, o escritório, né? Sim, Vamos supor, se for um escritório, entende? Aí você converte ele para uma referência de apartamento, por sim, causa ele do tá CAT fazendo também teste de 41. apartamento. Isso. Mas isso porque a posição na lista é da própria classe construção, né? Eu não tenho como fazer sem o cast. O que você poderia fazer, o que você poderia fazer aí,
nesse caso aí, separar o if else, entendeu? Uma sugestão. Por exemplo, se for lista instância of apartamento, você mantém o código que está aí, entendeu? O Hum. else e lista instância of escritório, aí você faz o cache, mas para escritório, entendeu? E set n quartos, entendeu? Porque tá dando um certo conflito aí quando é escritório, entendeu? Não, mas acho que não vai fazer diferença, né? Ou você acha Coloca, que vai? coloca aí, coloca um. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Isso aí vai manter aí, só que aí vai ser escritório. Mas coloca um E aí if aí, né? eu não É, compararia um, se ele fosse isso aqui, né? provavelmente, Eu quero saber se pelas ele é da classe opções, ele só pode apartamento. ser essa, né? Pela lógica, né? Não, ele só pode ser escritório. Eu tenho que criar um aleatório aqui. Porque no final das contas, bom, eu não sei dizer, mas eu acho que ele vai funcionar da mesma maneira, professor. E, bom, pelo menos ele está retornando valores coerentes. Não era isso que Olha eu, lá. não era bem isso que eu queria entender. O que eu queria entender é porque eu não estava conseguindo puxar o get n quartos do meu objeto apartamento dentro de um objeto escritório, sabe? Era isso que eu tava Ah, com você não dúvida e aí consegue? Faz, não faz tava um conseguindo teste aí. Faz um teste aí fora do for aí pra gente. testar. Ah, fora desse for aí, isso. Faz um teste aí. Vou fazer isso aqui, ó. Ou antes do for. Comenta ele aí. Eu vou comentar isso aqui também para só para fazer um objeto na mão e eu te mostro. Beleza. Aqui um objeto escritório. Olha, uma área de Aí você passa um frente. valor, isso, só pra gente fazer um teste. Eu vou criar um apartamento APTO, new APTO. 50. Aí, vamos ver. Eu vou aproveitar e vou criar uma classe loja, porque aí ele vai ser poder chamar o preço total, tá? Porque ele depende da loja também. Beleza. Tá? É que eu vou fazer loja com 7 vendas, vou botar 10. Eu vou botar a PTO com 7 e quartos, vou botar, sei lá, 5. E aí eu vou chamar o ponto print dados. Ó, tá vendo que ele tá considerando o número de quartos como zero? Esse é o meu problema. Peraí, então, ó, tá vendo? Você criou ali uma construção, tal, aí um escritório, um apartamento e uma loja. Aí sete número venda, sete número de quartos do apartamento. Mas lá no diagrama é a loja só para verificar quem tem número de quartos é o apartamento e o escritório. Não, só apartamento, né? Tipo, o que eu tenho que declarar é só no apartamento, né? Aqui Isso, eu perfeito, de isso. quartos. E aqui no escritório eu só declaro double sales. Isso, mas o escritório ele enxerga, ele herda, na verdade, os métodos Ele teria getters e setters de número de quartos do cadastro, né? apartamento. Então, aí, ó, então Aqui, é apartamento e escritório. A loja não vai ter número de quartos, concorda? concordo. Então, perfeito. Então, você pode até remover essa loja aí, né? O que a gente está querendo Não, verificar não porque, não porque quando eu tô.
quando eu olho aqui, professor, o, o get preço total, o get preço total é uma parcela da loja e uma parcela do apartamento. Então eu preciso da loja para funcionar. Tanto que o da loja é a get área vezes o get preço área e a sales vezes a comissão aqui. Isso tudo é o que tem que retornar, inclusive aqui é vezes. Isso tudo aqui é o que retorna o get preço total, que Ah, é tá. o que é o Certo, certo. Não, eu entendi. Porque na verdade, ele faz um combinado, né? Ele combina. inclusive, ó, observa aqui, parcela apartamento, zero, certo? E aí quando eu olho aqui, o que que é a parcela apartamento? É o get área vezes o get preço área vezes o get n quartos. Teoricamente, devia estar Perfeito. pegando o get n quartos da classe apartamento, só que ele não tá pegando. E é isso que gerou meu problema. E por isso que eu fiz daquele jeito, setando o número de quartos pra classe escritório também. E aí dá certo, aí não tem mais problema. Essa classe aí que você está mostrando aí no fundo é a escritório, É né? a classe escritório, professor. Escritório, isso. Tá. Teoricamente, E deveria aí, pegar o quando get n você. quartos, A Get N Quartz aí dá zero? tá dando zero. Ó, dá pra ver aqui no console. Ó, número de quartos, zero. Zero. Volta Mas lá você para tem mim, o por número de exemplo. quartos lá no main, né, no caso. Oi? Quer ver? Peraí, deixa eu ver um negócio. Lá no, Na classe apartamento, deixa eu dar uma olhada. O Tá. que que você fez na classe Apartamento. apartamento? Número de quartos. Construtor vazio, construtor, get in quartos, set in quartos, get dados, get preço total Na sobrescrito, verdade, duplicado. construtores vazios, acho que é até desnecessário, sabe? Acho que a gente Não, poderia ter removido. o exercício está pedindo. Bom, se você É, quiser que a gente remove, tá? Era só que porque o. não tá usando, né? Não, não tá Mas não usando. usa. Então, aí apaga. Pode apagar Tá, depois. Quem não tá beleza, usando. beleza. Beleza. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá, get número quartos. Set número quartos. Perfeito. Tá, não, tá tranquilo, é isso mesmo. Então, Deixa eu só teoricamente, verificar. eu teria que conseguir, né? Volta lá na imobiliária para me ver como é que você fez de novo, por gentileza. Tá. Esse Tá, aqui desconsidera, tá? Esse aqui tem todos. beleza. Você considera também, e a terceira também, beleza. Então vamos lá, você criou um escritório, um Isso. apartamento e uma loja. Aí você fez loja, ponto 7 venda. É, Venda 10 que é a venda, você vendeu 10 escritórios, né? Aí, né? Não, 10 lojas. Apartamento ponto 7 número de quarto 5. É que o sales lá é a venda, não é isso? 7 isso. vendas passa o sales, é. Aí Isso. equivale a vender 10 lojas, não é isso? Concorda? Aham, Então, você sim. vendeu 10 lojas, apartamento, ponto 7 número de quartos, 5. Tá, escritório, ponto print dados. Deixa eu ver o print dados do escritório. É, é o que ele pede. Ele pede a parcela da loja e pede a parcela do apartamento. Tá. Aí o É get o que tá número lá na quartos, tá? tela. Tá, deixa eu ver o negócio aí, get número quartos. Escritório. Tá, beleza. Volta lá então, ô Matheus, na imobiliária. Tá. Imobiliária. Faz o seguinte, o erro todo vai acontecer ali na hora que você está setando o número de quartos, ele não está pegando na linha 21, não é isso? Na verdade, ele pega, né? Porque se eu fizer o PTO.println dados, ele vai Não, dar aqui ele número vai de quarto 5. imprimir, beleza. Mas aí quando é escritório, Ele não ele, enxerga. ele não está enxergando. Exato. Você fez o extends do escritório lá? Na classe Isso, escritório? claro. Extenta Ah, tá. PTO e implementa a Não, comissão. mas perfeito, perfeito. Beleza.
Deixa eu ver lá de novo na imobiliária. Coloca um breakpoint aí para mim. Quer ver? Na linha. Deixa eu ver aqui no sete venda. Pode ser na linha 21 mesmo. Dá dois cliques aí do lado da linha 21. Isso. Isso, isso. Botão direito do mouse. Debug as Java Application. Bom, Era pra ele mostrar o pessoal, console? o pessoal que está aqui assistindo, acompanhando aí com nós, eu estou tirando aqui as dúvidas do Matheus por enquanto, e aí eu estava pensando em fazer o seguinte, combinar com vocês, de eu ir tirando dúvida um por um, pode ser? Tem outros alunos aí também, acho que até mesmo para o Acho que pessoal não sair, acho que o Antônio acabou saindo, ele estava aí também, acho que tal. Mas você não acha que do jeito que eu fiz ali funciona e dá certo? Porque se funcionar, dá certo, né? E você já pode tirar dos outros. É que a gente tá tomando muito tempo nesse exercício. Não, não, tranquilo, tranquilo, Matheus. O que que você estava falando? Desculpa. Não, era pra ele aparecer o console, né? Ele não apareceu. Não, 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 não se preocupa não, se preocupa não. Não é para aparecer o console não, aí é o debug, né? Eu vou debugar com você, entendeu? Aí é bom que eu já vou explicando como é que funciona o debug também para vocês. Que é uma ferramenta aí do Eclipse, né? Que ajuda bastante na hora que a gente está desenvolvendo, tá bom? Deixa eu Uhum. ver lá, deixa eu ver, volta lá na classe para mim, por favor. Pode deixar isso aí aberto. Dá dois cliques aí na imobiliária. Dois cliques na imobiliária. Isso aí. Isso, perfeito. Aí quando eu marco um breakpoint, né, o ponto que eu quero debugar ali para ver o que está acontecendo, né? Ele mostra essa perspectiva do debug. Essa é Uhum. a perspectiva do debug. Tá vendo ali em cima, no canto superior direito? Tem até um insetinho ali, ó, tá vendo? Ó, marcado no canto superior direito, azulzinho, tá vendo? Ó? Isso aqui? Não, não, ali, ó, ali em cima, embaixo do botão fechar, o primeiro botão embaixo do botão fechar. Aí, isso aí, isso. Ah, Agora, entendeu? Se você muda, conforme você muda, aí ele muda a perspectiva, tá bom? Que a tá, perspectiva é a entendi. forma como ele mostra. Então, aqui ele entrou na perspectiva de debug, ele até habilita ali automático. Então, você vai fazer o seguinte para mim, ele tá nessa linha aí, você vai apertar F5 para mim, porque tem uns comandos, né? O F5 ele vai entrar no método. É só apertar F5, então. Isso, aperta F5 aí para mim. Tá, Aí, perfeito. beleza. Aí você vai fazer o seguinte, F5 de novo. Ok. Aí, ó, ele vai lá no. Eita, peraí. Ele foi para qual classe aí? Esse aqui é a classe construção. Construção, tá. Aí Não, dá um apartamento, F5. desculpa, apartamento. É Apartamento. que ele Tá, estende agora. apartamento, né? Isso. Construção. Agora dá um F5 de novo aí para mim. Agora Ele vai ele lá para vai pro construção. construção. Agora dá Isso. F6. F6, F6. F6. É, Tá. isso, F6, que ele vai pular. Isso, Aham. pulou. Aí tá certo, certo? Agora Certo. Aí F6, chegou aqui, ele já puxou o super, chamar para esse apartamento. perfeito. F6. Ele vai pro escritório, parcela loja, parcela apartamento. Agora, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Seleciona para mim aí do get a área até o get número quartos ali no final ali. Esse cálculo aí, dá um Ctrl Shift I para mim. Isso. Não, não, Sim. até o exclui um parênteses aí, segura o Shift e puxa isso. Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Apertei. E fez alguma Foi? coisa, mas ele Acho que ele, rodou a bolinha do mouse aqui, mas não. acho que ele não. Seleciona para mim o get número quartos aí para mim, só com o mouse. Seleciona só o get número quartos. Pronto. Isso. Ctrl Shift E. Deixa o mouse, Ctrl Shift I. Deixa o mouse em cima daí também que ele mostra. Ele tá fazendo alguma coisa com o meu software da placa de vídeo, mas ele não tá usando nada do.
do Ah, você deve ter próprio. usado algum atalho, algum atalho. É, É, se faz fosse o atalho seguinte, do. aperta o Talvez, F6 de talvez novo. seja diferente. Aperta o F6 de novo, só mais um. Isso. Agora deixa aí. Agora Beleza. seleciona o Get. Clica no Get. Só clicar aí. Qualquer. Isso. Ué, não tá mostrando? Vai, abre ali para mim, Diz ali, tá vendo do lado ali, ó, setinha do Diz. Tá, tem Name e Value. Tá vendo aqui no canto? Isso. Abre isso aí para mim. Ah, já tá, tá zero. Número de quarto zero. Ele já tá pegando zero, ó. E esse método get any quartz nem tá sobrescrito aqui, porque eu nem escrevi ele, né? Não tem como ele tá sobrescrito na classe Não, escritório. Ele tem que estar pegando exato, ele tem no apartamento só, exatamente, não tem motivo para ele estar zerado. É, aperta F6 de novo, Uhum. tá, ele Ele terminou. conclui. F6 mais uma vez, porque ele encerra. Ou Beleza. F8, isso. Tá, É, entendi. faz o seguinte, vai lá em cima de novo para mim. 7 número de quartos do apartamento, Tá. tá. Ah, Oi. o Matheus. Que acontece aí? Eu, olha só, eu não estou atrelando, eu tinha que ter alguma forma de falar. O que eu pensei, Ricardo, assim, o que eu tinha pensado a princípio, se ele fosse pegar o 7 quartos, eu teria que criar dentro da casa apartamento um vetor da classe escritório. E aí todos os itens da classe escritório teriam atrelado a classe apartamento. E aí sim ele enxergaria o get any quartos. Eles são instanciados diferente aqui, não são? Isso aqui é uma instância, isso aqui é Ah, uma instância, faz, isso aqui é uma faz, instância. sim, faz o seguinte, ó, quer ver? São instâncias diferentes, exatamente, perfeito. Tenta só fazer um negócio aí, realmente eu acho que não vai funcionar, mas tenta criar a loja antes do escritório. Ah, eu tentei uma vez, mas eu faço aqui de novo. Mas eu tinha tentado, eu pensei nisso também, os dois antes, né? Pra ver se ele reconhece. Isso. Sim, sim, eu tinha tentado. É, Vamos ver, eu, eu também. apaga até esse ponto e vírgula extra aí, tem um ponto e vírgula extra a Ah, mais aí na verdade. linha 13. Vamos ver. Ele dá zero do mesmo jeito, né? Né, eu tinha Dá zero. tentado. Certo. Eu acho que para funcionar Realmente, não. só desse jeito mesmo, Ricardo. Só se atrelar o 7N quartos pro escritório também. E aí funciona. E vai dar certo. Eu não sei se alguém conseguiu fazer diferente, né? Se conseguiu, inclusive, fala aí Faz o pra dar uma seguinte, ó, solução pra gente. uma coisa que você poderia fazer é o seguinte, ó, sobe lá, sobe ali. No exercício não fala, né? Mas você teria que fazer o seguinte. Se você passar ali, realmente Volta lá no diagrama para mim, por gentileza, ô, Matheus. É que você está Aí. convertendo tudo para instância de apartamento, né? Oi. O que? Você tá dizendo nesse código aqui que eu comentei? Isso, você está convertendo tudo para instância de. Quando você faz o cache aí. Eu tô fazendo cast porque a lista é do tipo construção, né? Então aqui, pra eu conseguir dar os 7 vendas, eu preciso que ele tenha um cast da comissão. Senão, como ele é a interface lá, né? Ele não ia deixar eu dar 7 vendas. E aqui eu fiz para apartamento, para ele deixar para 7 quartos, mas aqui, como você falou, eu posso fazer o cast do escritório e fazer os 7 quartos também. E aí, quando for da instância escritório, ele vai ter um cast escritório. Faz que na verdade aí. Eu tava pensando em passar por construtor, entendeu? Do escritório, número de quartos. E aí no apartamento, na loja ou
no apartamento ali, você passa o get número quartos, entendeu? Do apartamento, pro construtor de escritório. Só que Precisa pro mesmo assim, escritório. tipo, você está É, passando aí área e preço, concorda? concordo, mas tipo assim, quando É, ele for da classe escritório e eu setar um N quartos, eu vou estar setando um N quartos para classe apartamento. Só que quando ele for uma classe apartamento ou setar um N quartos, o escritório não consegue enxergar de qualquer jeito. Acho que não vai fazer diferença se você colocar aqui no. sim, não vai, assim, não vai ajudar Não vai muito. influenciar. Acho que Na não verdade, influencia. tem que ter uma forma da gente amarrar isso aí, entendeu? Atrelar. Então, do jeito que eu acho, aqueles outros exercícios que você deu de, de array list e de vetores, quando a gente fazia por exemplo, fizesse um vetor aqui, aliás, fizesse um vetor de escritório aqui no construtor da classe apartamento, o que estava no vetor do escritório iria conseguir enxergar o que está nesse atributo aqui. Mas eu acho que sem fazer isso não vai dar, né? Como a gente já viu aqui, como a gente Sim. disse, estão instanciados são diferentes instâncias, né? Então não tem como enxergar. Quer ver, ó? Mas aí é Realmente a são. proposta do exercício, né? O exercício propõe que faça-se desse jeito. Sim, sim. É, só que realmente vai ficar ficaria com esse defeito, né? Sim. Se a gente não arrumar uma forma de atrelar, realmente. O que você poderia fazer aí? Tem como ampliar o Eclipse, o Matheus, por gentileza? Oi? É isso, é Desculpa. isso. Ampliar essa aba da imobiliária, voltar. Não vai ter jeito porque são coisas diferentes. Volta o apartamento e a loja para a linha de baixo. Tá. Apartamento e a loja para a linha de baixo, normal. Deixa eu ver o negócio. É que executa? Não vai funcionar. Do mesmo jeito, não vai funcionar porque a gente não atrelou nada, né? Na verdade, teria que arrumar uma forma de. Apartamento. Teria que arrumar alguma forma da gente atrelar. Igual, uma das formas é por vetor, né? Igual a gente já viu nas outras aulas também, né? Seria fazer usando um vetor ali de escritórios. Mas volta no diagrama para mim também, por gentileza, junto com o código. Você consegue? Uhum. Aí, tá. Construção de apartamento, escritório, beleza. Tá, na verdade, a gente vai ter que fazer o seguinte. Pensa comigo, aí é mais conceitual. Quando você for criar um. Agora faz sentido. Olha o que olha o que eu vou falar, Matheus. Quando você Hum, cria um apartamento, você passa o número de quartos, perfeito? Um perfeito. apartamento ali, você sete número de quartos. Concorda? Hum, concordo. Então, quando você faz ali, ó, apartamento sete número de quartos, você também pode fazer o quê? Escritório, ponto, sete número de quartos. Porque Sim, o escritório ele é um apartamento. Você tem que setar o número de sim. quartos do apartamento. Faz aí para mim. Vai funcionar. Então, faz aí lá a linha 21 aí. Sim, ele funciona. Eu tinha testado isso antes, mas é o que eu tô te dizendo. Se ele depender da classe apartamento, ele não funciona. Porque desse jeito aqui, se eu fizer Ah, não, desse não, jeito, não. é a Mas mesma olha, coisa que eu tô fazendo aqui embaixo, né? Desculpa, Concorda não comigo? são. Desculpa. É que são objetos diferentes. São instâncias diferentes. Um isso, apartamento é um apartamento, um escritório é um escritório. Só que o isso, escritório também é um apartamento. Então, perfeito, quando você vai buscar no escritório, ele depende do número de cartas dele. Porque o escritório também tem número de cartas, já que ele estende a classe apartamentos. Entende?
Perfeito. Tipo Isso assim, mesmo, Guilherme. sempre que você criar um escritório, você tem que setar o número de quartos para ele, porque ele depende do número de quartos dele, especificamente. Exatamente. Ele não Exatamente. depende do número de quartos de um apartamento qualquer, entende? Então, mas Como é ele isso que a também. gente tá discutindo. Sim, Porque o quê? o exercício pede que você só faça os 7 quartos para No classe apartamento. apartamento. Sim, Exatamente. mas E é aí o tipo assim, escritório consegue. na verdade, o exercício pede para que você crie as 7 N quartos dentro do apartamento, né? Mas ele não fala Quando, quando vai. na main, quando for a É instância verdade. vai instanciado em Então tá. 7 em apartamentos, ou seja, É verdade. ele vai dar sempre 0 para a Sim. classe É, escritório, então porque ele não vai ter. tem que mudar. Você tem que falar, Ricardo, para o pessoal que não tá aqui, que quando for criar um escritório, ele tem que ter uns 7 N quartos por escritório, além dos 7 vendas. Porque Isso, não, no foi enunciado exatamente o que eu fala fiz. que só tem os 7 vendas. Ele tem que ter os 7 vendas e os 7 N quartos. Senão, não vai Perfeito. funcionar o do pessoal. Tá? Isso você tem que Não, falar pro pessoal num comentário. Eu não sei se o pessoal já vai conseguir criar isso da mente deles, mas no enunciado tá bem confuso. Então, então, é isso que a gente estava discutindo, porque eu já fiz, e aí o Ricardo estava tentando dar uma maneira diferente de tentar sem precisar setar o N quartos Ah, para não, tem que escritório. tá, Ricardo, porque são objetos diferentes, não tem como. sim, concordo. Um Não, objeto uma instância não vai enxergar dados de a outra instância. outra. A Isso, mesma perfeito. coisa, eu tenho uma dúvida. Por favor, Matheus, você desce o documento do prova final até o quadrado, esse daqui, no escritório. O escritório, ele pede para combinar o retorno oferecido pela classe loja, que é multiplicado pelo oferecido pela classe apartamento. Aí a gente não cai no mesmo problema que um escritório não vai conseguir enxergar o que há em uma loja, porque são instâncias diferentes. Como que eu vou conseguir concatenar esses dois dados, se eles são instâncias diferentes? Sim, Mas caiu mesmo. a, Tanto que aqui, ó, Ricardo, ele tem É o razão. mesmo problema, não é? Tanto que eu não puxei o get dados da classe apartamento e nem da classe loja. Eu tive que é, eu tive que escrever a mesma mensagem que eu escrevi no get dados lá, eu tive que escrever aqui, porque ele não enxerga a outra Não classe, entendeu? enxerga. Eu posso E colocar outra, o get dados. Só eu se vou estar fizesse como desculpa, eu vou criar aleatoriamente escritórios, apartamentos e lojas, certo? Então eu certo, posso ter vamos colocar 2 lojas, 2 apartamentos, 2 escritórios, ok? beleza. Como aí tá falando, combinar o retorno oferecido pela classe loja junto com a classe apartamento. Eu combino qual escritório com qual loja? E se não houver uma loja, aleatoriamente eu posso criar esse vetor e não ter nenhuma loja. Eu concateno com o quê? Eu acho que não faz sentido. Então, realmente essa questão aí da aleatoriedade, né? Acho que a gente não consegue garantir, né? Que vai ter uma loja, porque, ó, fala assim, ó, gerar 6 objetos, mas ali é bem específico, ó. Na letra B fala assim, ó, gerar 6 objetos da classe loja, ou apartamento ou escritório. mas é maneira Então, aleatória. É igual. Aleatório? De maneira aleatório aleatória? É igual a Pode cair 6 escritórios. É pouco provável, mas pode cair. Só que aí ele pede para multiplicar pelo retorno oferecido pela classe a loja pelo retorno oferecido do apartamento. Se você voltar no esquema, eu consigo ver, por exemplo, o do escritório com o apartamento. Mas eu não consigo associar uma loja com um apartamento. Eles são instâncias diferentes. concordo, perfeito. Né? E aqui está pedindo para eu concatenar lá no escritório. O quadradinho do lado do escritório. Combinar o retorno oferecido pela classe loja, que é multiplicado pelo fornecido pela classe apartamento. Não tem como Sim. fazer isso. O problema é que se não tiver nenhuma loja, né? Não, não só isso. Que loja? Porque eu vou criar um vetor, eles são coisas diferentes, eles são instâncias diferentes. Sim, Né? perfeito, Primeiro, perfeito. são 2 problemas. O primeiro é do caso de não haver uma loja, eu vou multiplicar e vai dar 0, simples assim. E o segundo, que é o principal, é que são instâncias diferentes. Como que um escritório vai enxergar dados vindo de uma loja, se eles são instâncias diferentes? Isso não Ah, existe. não, mas eles têm a superclasse, né? Todos eles são construção, não é isso? Não, todos eles são construção, certo? Só que a 7 vendas
que tudo bem, todos eles são construção, beleza. Mas eles são diferentes, eles se separam. Se eu Isso. estiver falando do escritório para apartamento, eu consigo fazer. Porque o escritório tem relação com o apartamento. Só que o escritório não tem relação com a classe loja, ele tem relação com a classe construção, é diferente. Então, volta lá no diagrama, o Matheus, por gentileza, que aí eu explico pro Guilherme, que lá no diagrama é mais fácil de enxergar. O que o escritório e a loja têm em comum, o Guilherme? Então, eles vão ter em comum a base da construção, a classe abstrata da construção. Tudo que tem nela, eles têm juntos, certo? Além da construção. Eles também têm os 7 vendas da commission, que está... Isso, eles são objetos de comissão, loja e escritório. São certo. objetos de você consegue associá-los através da interface comissão, agrupá-los, né? Ok, aí ele pede para eu combinar o retorno oferecido pela classe loja, certo? Como que ele vai ter esse retorno? E qual que é esse retorno oferecido pela classe loja? O retorno que ele quer é o retorno do get preço aqui, Ricardo. E aí, tipo, a gente não consegue associar um outro, tanto que é o que eu tô te falando. Eu não consigo enxergar. Eu tive que escrever, ó, tá vendo que aqui é a mesma coisa, ó, get ara vezes get preço ara, mais o de sales.commission, que é o mesmo que eu coloquei na classe loja. Aqui. É que não tem como, né? Só dessa maneira a gente consegue pegar o que vai para a classe loja, que é escrevendo de novo o mesmo código. Mas não dá para puxar o get preço da loja. Só se ele fosse um static, né? Talvez se ele fosse um static daria certo. Mas aí não daria para dar. Ele está associado à classe. Aí eu poderia importar ele como static. Mas a questão não é nem a função. Né? A questão não é nem a função. Eu acho que o principal é porque aqui, pelo que eu entendi, eu dependo para dar o retorno preço, para dar o get preço total do escritório, eu dependo não da função, mas eu dependo de o retorno oferecido por uma loja. Entende? Uhum. Então eu dependo do preço total que uma loja vai passar para o escritório. Só que não tem comunicação entre eles. Né? É o princípio do encapsulamento. Não tem comunicação entre eles ali, a não ser que seja feito pela main. O main consegue ele concatenar tudo, mas as classes não conseguem comunicar nesse nível de uma ter acesso a dados de outra. Entende? Até porque elas são separadas. É um encapsulamento. Exatamente, perfeito. Realmente, nesse ponto aí, tem como voltar ali embaixo, o Matheus, por gentileza, naquela... na letra B, né? Não, na letra B, deixar o escrito, isso, perfeito. Então, o grande problema e a grande questão é que o escritório, né, quando eu criar um escritório de forma aleatória, eu tenho que ser capaz de combinar o retorno oferecido pela classe loja, mas aí o problema que o Guilherme levantou é justamente saber qual loja, né? Pode acontecer de não vir nenhuma loja na aleatoriedade aí, né? Na hora que a gente for criar os objetos. Desculpa eu te interromper. O que eu entendo é porque eu acho que, em si, esse exercício aqui ele tá um pouco mal escrito, porque eu acho que quando ele diz combinar o retorno oferecido pela classe loja e o retorno oferecido pela classe apartamento, eu acho que ele não quer dizer que você quer pegar o get, esse get preço total de lá, mas sim como ele é escrito. Tipo, eu faço um método dentro de escritório que combina o método da loja com o método do apartamento. Beleza? São métodos isolados em instâncias isoladas. Funciona? Assim eu faço. Né? Então, mas o português ali tá... eu quero dizer que ele tá um pouquinho confuso. O que eu acho que o exercício propõe é que seja escrito da mesma maneira. Por exemplo, ele quer que a gente reescreva como é o get preço total da loja e o get preço total do apartamento. Porque não faria sentido retornar o que vem do apartamento, já que essa classe aqui ele nem enxerga o número de quartos, entendeu? Eu acho que só tá um pouquinho confuso a maneira que foi escrita. Mas se usar dessa maneira aqui, se você descrever a equação, ele funciona.
mas ele vai funcionar para a área do escritório, para o preço do escritório e para o quarto do escritório. E não para um preço e área de uma loja e preço e área de um apartamento, entendeu? Tem Eu acho que como, ele tem só como você, tem como colocar ali para mim na loja, por gentileza, Matheus? coloca, No print de dados da loja, isso. coloco print dados. Ah, tá. Você chama da superclasse, que aí é a Que área tá guardando vezes o tudo lá, né? preço. A área e o preço estão lá, né? E todos têm que fazer isso, né? Então todos estão usando os get dados da superclasse. É o escritório também, né? Deixa eu ver lá o escritório. De novo. Escritório. Tá, Sim. você tá usando. Tá, você tá usando lá o. Então, mas aí você tá. Tá, get área vezes get preço da área. Não sei se Mais você pode estar a tá comissão. olhando. Mais a comissão. Perfeito. Mas aí, o que que você falou aí, Matheus? Por exemplo, a Ah, tá. ideia que Não, você falou. é que a ideia é que, tipo assim, como eles. Eu acho que aqui ele tá dizendo combinar o retorno oferecido da loja com o apartamento. É, Só que que eu tô vendo aqui. a gente definiu que não tem como, porque eles são instâncias diferentes. Então, o que eu Perfeito. entendo daqui é que eu pegue como é feito o retorno da classe loja, que é esse retorno aqui, o get area vezes o get preço area, mais o de sales vezes o commission rate, para o escritório, e eu faço o mesmo da maneira que é feita o apartamento, que é o get area vezes o get preço area vezes o get n quartos. E aí funciona. Funciona para um objeto escritório. Ele não está pegando nada de um objeto apartamento e não está pegando nada de um objeto loja. Ele está usando a maneira como se calcula essa parcela para a loja e para o apartamento pro objeto escritório e nada mais. E não vai ter como puxar de um objeto loja ao objeto apartamento. A não ser que a gente faça os vetores. Só que aí vai contra a proposta do exercício, né? Ah, não, na verdade, olha só. Tem como ampliar aí o Eclipse para mim, por gentileza, o Matheus? Sim. Isso. Olha só. Na verdade, olha, vê o que vocês acham, você e o Guilherme. Faz o seguinte, ô Matheus. Tá vendo aí, ó? Faz o seguinte, pega esse get número quartos aí pra mim e recorta ele daí, da linha de baixo, isso. Recorta esse cara aí, a chamada, isso. Eu Isso. jogo ele pra onde? Isso aí Isso. tira? Recorta, não, recorta ele com vezes e joga na parte de cima. Recorta ele com vezes, Joga isso. na parte Na linha do. de cima ali, ó. Essa linha aqui? Isso. Não, não, não. Dentro daquele outro parênteses ali, ó. Não, não. Dentro daquele outro parênteses. Fora depois desse commission rate no último parênteses ali, no penúltimo, isso. Aí. Esse aqui, você Não, quer coloca não, aqui? não, não. Não? Desfaz de novo. Joga ali depois do get preço área. Depois do get pressuário aqui. Que dá a mesma coisa. Isso. Aí você vai colocar, você vai fazer o seguinte, como você está fazendo um print ln, você vai apagar esse parênteses aí antes da multiplicação, aquele parênteses ali, ó. Esse Não, aqui. não, esse aí não, o outro. Este aqui. Não. Esse aí também. Pode apagar isso daí. Pode apagar isso aí. Isso. Eu Agora deixo assim pra apaga. mim. Não, 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 Eu não. sei. Deixa esse parênteses aí que você pagou, esse último. Ah, tá. Esse aí, só esse. Agora vai para esquerda. Vai para esquerda. Lá na. Pode ir para esquerda. Aí, ó. Esse parênteses aqui, ó. Do preço área. O segundo. Do preço área. Esse aqui. Isso, Esse aqui. apaga esse aí. Esse. Isso. Isso, apaga aí para mim. Aham. Perfeito. Agora apaga a linha de baixo. Aí você coloca a parcela do escritório. Você quer juntar tudo pra uma vez, você diz? Isso, apaga aí. Pode apagar. É isso que eu tinha entendido também. Beleza. Entendeu? Quando Agora a faz gente falou sentido. de concatenar, aí eu tinha entendido que não era tipo de juntar o retorno de uma loja, mas sim de fazer
o do escritório, juntando o modo como é feito do apartamento com o modo como é feito da loja, aí você vê, porque ó, o apartamento é feito get área mais get preço área, certo? Multiplicado. Isso, Vezes o get n quartos, certo? E certo. aí você junta com o que tem de sobressalente do da loja, que é o this sales vezes commission rate. Aí sim, aí beleza, fechou, perfeito, dá para fazer a saída, né? Isso. E voltando aí na pergunta anterior do Matheus, sempre que for setar um escritório, sempre que eu for criar um escritório, eu tenho que dar um 7 N quartos para esse escritório, senão não vai dar certo também. Perfeito, É isso? exatamente. Então eu Ô, vou deixar Matheus, desse apaga, jeito. apaga esse ponto e vírgula lá, cara. Ah, Apaga tá. esse Tá com ponto e vírgula lá. vai dar erro quando você for rodar. Aí. Ah, E tem um parênteses a mais aí, não tem? Tem não, não. acho que para. Ah, Daí tem. pontuaria. Ah, É, não, não, tá certo, é o parênteses do coisa. Beleza, do print. Tá. Ô, Ricardo, então vou deixar daquele jeito. Que ele vai fazer o Isso. cast aqui pro escritório e vai dar o 7. E vai Isso, dar você tem que certo. fazer o 7. Isso, perfeito. Isso mesmo. Beleza? Você tem que fazer um 7 igual a gente conversou, né? Porque um escritório é um escritório, um apartamento é um apartamento. São coisas. Até no mundo real, né? Um escritório, ele pode ser um apartamento, mas ele vai continuar sendo um escritório. Concorda? Num prédio. Por Concordo. exemplo, aí no Manhattan, em Poços, né? A gente em Poços tem um Manhattan. A gente pensa lá, no Manhattan é o quê? Tem vários escritórios, né? Que são o quê? Apartamentos, que estão num prédio ali, né? Mas só que, não sei se vocês conseguiram me entender, né? Não, entendi. Mas beleza, então. Porque, como eu fiz desse jeito, eu queria deixar claro por que eu fiz desse jeito e dizer por que eu achei que estava errado a questão em si aqui, né? Principalmente essa parte É, da B de setar o N quartos. Eu vou é deixar assim porque, porque vai funcionar. então, não só apartamento, mas né, o 7N quartos deve ser chamado também para escritório. Acho que ficou Isso. faltando isso aí, descrever isso. Isso, E eu outra não tava escrito coisa é exatamente. que esse combinar é que não ficou legal. Você entende? O português é Não, meio a gente ambíguo, tem entendeu. hora, entendeu? A gente entendeu. Beleza. Sim, vai funcionar, ô professor. Sim, Sim, funciona funciona perfeitamente. tranquilo. Aí essa questão tá resolvida. Dessa questão dá pra fazer agora com esses dois pontos resolvidos. Porque Esse eu isso que vou. o Eu Matheus posso perguntou, que era parar uma de. dúvida minha, e essa outra que eu complementei, realmente não tinha como fazer esse exercício sem esses dois pontos. Pode parar de Beleza. fazer a apresentação Pode, aqui? pode, pode sim, Matheus. Inclusive, eu É, vou. Pessoal, eu vou tentar chamar o Antônio, ele tava com a dúvida na 7, professor, que a 7 tava bem difícil de fazer. Vou ver se ele entra de novo. Eu tenho uma dúvida na 7, realmente, também em relação à portuguesa aí. Vamos ver se. beleza. Você quer Deixa eu, compartilhar comigo a eu vou tela, compartilhar Guilherme? aqui. Eu vou compartilhar. É na questão mesmo. Tipo, você me respondeu na questão, tá tudo certo. Não vou nem abrir o código. Beleza. O que acontece? Ele fala que, beleza, o XT pode variar de 0 a 30, sem problema. Tem uma variável inteira que a cada instante vai ser calculado, ok. O modo como é calculado também não importa. Agora aqui. O usuário pode reduzir ou aumentar a pressão de acordo com o valor inteiro contido no intervalo de 1 a 10. Como assim? Ele pode escolher aumentar 1, aumentar 10, e em cima disso eu vou colocar um valor aleatório de 1 a 5. Então, se ele colocar, tipo assim, aumentar 10, aí eu vou lá e rodo um aleatório, e se ele cair 5, eu vou aumentar 15, na verdade. É isso que quer dizer? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver que tá. É que são essas duas frases aqui, ó. Essa é a junção dessas duas frases, certo? Tem, A tem só D, a uma coisa. D. Pode Tem falar, uma Matheus. coisa antes aí. Só complementando a dúvida do Guilherme. A pressão X de T é um valor que pode variar de 0 a 30 no tempo T. E o tempo tem uma variável de instante que é calculada, que é usada para calcular energia. Só que esse x de t é igual a t, porque não devia ter uma expressão que diz o que é x de t, porque ele pode variar de 0 a 30, beleza, mas varia como? Ele não funciona se não tiver uma expressão. Que eu vou botar um valor de 0 a 30 ali só se for x de t igual a t. E ele não diz isso, entendeu? Isso também me confundiu, porque aqui na expressão mesmo eu tenho lá 2x de t.
né? Então, esse x de t, ele vai depender de t como uma função, ou ele vai ser um valor que o usuário vai escolhendo de acordo conforme ele vai aumentando ou diminuindo aqui, e na verdade ele não é um x de t, porque esse x de t seria se ele fosse uma função de t, né? Ah, tá. Em relação ao x de t, aí, no caso, né? Pera aí, deixa eu... Essa é a primeira, que é a do Matheus. Quer ver? Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu só verificar. Realmente está meio... Deixa eu verificar aqui. Realmente, deixa eu só verificar o x de t aqui. Se eu não esqueci de colocar alguma informação na equação, né? Porque, assim, eu tinha entendido, posso estar totalmente viajando, mas eu tinha entendido como se fosse um jogo ali, abre aspas, né? Então, tipo, o x de t começaria em 0, e a cada ciclo eu daria a opção ao usuário de aumentar ou diminuir a pressão, que é o x de t, a pressão é o x de t, certo? E aí eu usaria essas regras que também estão confusas embaixo para aumentar ou diminuir a pressão, tendo um fator aleatório, e a cada ciclo eu calcularia o quanto que foi produzido no segundo de acordo com a pressão que está no segundo atual. Era isso que eu tinha entendido, mas Peraí, meio deixa eu estranho. só verificar aqui. Ok. Só verificar, cadê? Certo. Aí, então, tem que... O Guilherme, Sim. então, olha só, estou verificando aqui e realmente faz sentido aí o que o Matheus falou, sabe? O, o x de t, né, ele vai variar, o x vai variar em função de t. Então, ó, concorda comigo, ó? A pressão xt é um valor inteiro que pode variar de 0 a 30 no tempo t. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o x de t, né, na verdade o x ele é em função de t. O valor de x ele é em função de t. E ele pode ser qualquer valor de 0 a 30 nesse intervalo. O t, na verdade o tempo t, né, ele vai ser... É porque assim, a ideia desse exercício, o Guilherme, é justamente montar um gráfico, igual tá no... Quer ver? Você consegue ir mais para cima? Isso, igual esse gráfico aí. Então, pensa assim, o T, né, vai ser
o valor que eu vou ter de 0 a 30 no eixo X, né? X de t e x aí é a mesma coisa, né? O t, na verdade, né? X de t é para dizer assim, ó, eu estou associando com o eixo das coordenadas, né? Do eixo X aí, né? E, e o y, né? Vai ser em função ali da resposta do x de t, que é o t, né? Você entende? É porque você tem que, no final, tem que montar um gráfico, né? Inclusive, vale ponto extra quem conseguir montar esse gráfico aí, né? Mas não, Sim, não quer dizer que vai ser exatamente igual a esse gráfico, entende? Mas, assim, entendo. a pressão x de t é um valor inteiro que pode variar de 0 a 30 no tempo t. Então, o que eu tô querendo dizer, assim, o t ele varia de 0 a 30, tá bom? E ele vai estar no eixo x, É entende? isso? Porque, olha, tá, beleza. Vamos pressupondo que fosse isso, Ricardo. Agora vem aqui embaixo, ó, porque x de t é a pressão, concorda? Tá É a falando aqui, a pressão, pressão é o x de t, tá? Agora vamos certo? aqui. O usuário pode reduzir ou aumentar a pressão de acordo com o valor inteiro contido no intervalo de 1 a 10. Aí você entende que já não faz mais sentido, ele só tá variando de 0 a 30? Porque, vem cá, o que eu Ah, tá, entendi, entende? Agora entendi. sim, o que que eu tinha entendido? Vamos lá, que a gente tem três variáveis, ok? A gente tem o y de t, que é a quantidade de energia que foi gerada no instante, ok? Beleza. A gente tem o tempo t, que vai estar aqui embaixo. Esse eixo que está marcado como x, na verdade, é um eixo Vai t ser- de tempo, Perfeito, perfeito, certo? isso E mesmo. aí eu E, defino aqui, sei lá, 10 segundos, 10 ciclos, vamos falar assim, ok? E aí eu tenho o x de t, que é a pressão, que inclusive, olha, o valor do y do t depende da pressão x de t, sim, ok? perfeito, perfeito, perfeito. Certo? Tá Certo, acompanhando? Então vamos lá. perfeito. Aí, ok. Ele, primeiro, é, ele não tem uma função que varia. Então, ele está falando que ele varia de acordo com o tempo, mas não tem uma função que varia. Que na verdade vai ser o quê? O usuário que vai aumentar ou reduzir a pressão de acordo com o tempo, né? Isso, perfeito, perfeito. Tá, então vamos lá. A Agora, cada. Vamos trazer para a programação. Eu vou colocar essa função que calcula o y de t com a função da pressão dentro de um for, certo? A cada ciclo do for eu aumento 1 segundo no t. Vamos falar que seja 1 segundo, ok? tá. Aí você está A- fazendo de 0 a 30. vamos falar. Não, o t não fala quanto tempo que tem, certo? Mas vamos falar que eu faça 10 segundos de tempo. 10 segundos, tá. A pressão que varia de 0 a 30, Isso, a pressão certo? varia de 0 a 30, perfeito. Ok. Agora, o usuário pode aumentar ou reduzir a pressão de acordo com o valor entre 1 a 10. Então, ele pode escolher aumentar 10 ou diminuir 10. Aumentar 1 ou diminuir 1. Aumentar 2 ou diminuir 2, certo? E Perfeito, aí eu vou aumentar ou diminuir o valor do X, que é a pressão. perfeito. Tá. E aí a cada ciclo eu vou perguntar para ele se ele quer aumentar ou diminuir. Ok? Tá, O que beleza. acontece? Além de aumentar ou diminuir a pressão, ele fala que o valor da pressão é modificado. é, ele usa uma componente aleatória cujo valor está contido entre 1 e 5. Então, por exemplo, o usuário escreveu no segundo 0. A pressão está em 0, certo? Aí o usuário escreveu lá, aumentar 10. Além disso, eu vou colocar um componente aleatório. Então, entre 1 e 5. Então, eu coloquei o componente aleatório e deu 3. Então, ele vai Perfeito, perfeito. aumentar 13. Porque ele vai aumentar 10 mais 3. Certo? Tá, Aí ele porque, vai ó, rodar. Ele vai mas rodar aí, o for, calcular o y de t para esse segundo e perguntar no próximo segundo. Aumenta ou diminui a pressão? É isso?
Então, mas, Guilherme, que você falou aí, por exemplo, na letra dele, no caso, o usuário pode reduzir ou aumentar a pressão de acordo com o valor inteiro contido no intervalo de 1 a 10. Perfeito. Certo. Aí, vamos supor, ele vai aumentar a pressão ali, sei lá, em 5. Ok. Vamos supor que seja 5. Aí, cada Uhum. vez que o valor da pressão é modificado, existe uma componente aleatória cujo valor está contido no intervalo, de 1 a 5, né? Uhum. Vamos para facilitar, coloca aqui o intervalo, a letra D, na verdade, ele aumentou em 8, Tudo para não bem. coincidir o 5 com 5, aumentou em 8, por Uhum. exemplo, né? Então, se aumentou em 8, cada vez que o valor da pressão x de t é modificado, existe uma componente aleatória cujo valor está contido no intervalo de 1 a 5, que é adicionada se o usuário mandar aumentar x de t, Ou ou retirada retirada se ele se o mandar usuário reduzir. reduzir. Então, vamos supor, se é 8 e deu 3, ele vai para 11, não é isso? Aí você está falando, perfeito? Isso. E aí, tipo Isso, assim, ao invés de aumentar em 8, eu aumento em 11. perfeito, E perfeito, aí, isso o que que mesmo. acontece? Ele começa a assumir, vamos falar assim, é por isso que eu falei que ele parece um jogo, certo? Porque aí o que que Sim, acontece? Ele fala aqui que se o valor chegar a ser negativo ou for maior que 30, ele vai considerar que deu zero de energia. Então é como se o usuário estivesse ali brincando a cada ciclo de tentar manter o valor mais próximo possível de 30 sem chegar no 30. sim, É isso. E aí sim, eu vou é gerar isso. depois o gráfico, porque eu entendi que que o intuito é gerar o gráfico. Mas a minha Perfeito. questão era tipo assim, era se a minha interpretação desses pontos aqui estava correta. Tá correto, perfeito, é isso mesmo. Tá. Agora, em relação ao Y ali, ó, a Aí energia o Y, gerada, isso. o Y vai ser a resposta, né, na Isso, aí ele é verdade, né? calculado por essa função aqui. Isso, é a energia, na verdade, né? Isso, né? Ele Exato. considera se o valor de x de t ele for maior que 30 ou negativo, a energia é zero, assume que a energia Zero. é zero. Exatamente. Porque ele vai pegar uma região do primeiro quadrante aí do gráfico, Uhum. né? E aí depois ele pede para fazer com valores. Com valor. Como é que chama? Fracionários, Double. né? Isso, que ele pede para Isso, colocar um double e aí pede uma função fracionária. E aí que tem uma outra. Vai ter, lógico, um outro comportamento na curva. isso. Mas, Mas é para fazer o tratamento de exceção, né? ó, Considerando o tratamento de exceção aí, no caso. eu tenho que tratar o tratamento de exceção porque o x vai estar no zero, né? O x vai estar dividindo. Então ele não pode dividir É, por zero, eu tenho que tratar a exceção no caso de ser x igual a zero, isso, exatamente, né? exatamente. Beleza. Que aí o arithmetic exception, só que o arithmetic é a divisão por zero, isso mesmo. Você tem que Nesse, avaliar nesse aí caso aqui, como é só uma divisão simples, a única arithmetic exception que vai ter seria a divisão por zero. Então eu tenho só isso, que tratar para que, caso seja zero, não vai travar o coisa por causa de arithmetic exception, isso, né? Beleza. exatamente. E É, embaixo, e embaixo ele tem. Cadê? Deixa eu estar aqui, Y. Tá, deixa eu colocar modificar a aqui. alternativa anterior de modo que o usuário pode inserir um número x tal que y de i igual a x mais 6 sobre x e y0 igual a 2. Além disso, o usuário pode escolher um índice i para o qual deseja armazenar o valor calculado. Aí pode acontecer o array index of bound Isso, exception, porque você pode colocar um valor maior, né? exatamente. Aí eu tenho que tratar o number format exception, porque o índice não pode ser float, tem que ser inteiro. Tem que ter também o array index, porque pode ser Um pode valor colocar um valor maior, maior do que o tamanho do o i, vetor. né? O, um bloco try com múltiplo cat é para fazer essas exceções, para tratar as exceções, e eu também tenho que tratar arithmetic exception, né? Porque já é só para Isso, alterar. Ok, isso, e aí exatamente, porque uma complementa a outra, né? ok,
Ok, sem problemas. Essa parte aqui não tem problema. O que tava com dificuldade, que eu tava com dificuldade no caso mesmo, no português mesmo, porque é bem confuso o modo como esse povo escreve. É, era esse Não, daqui mesmo, nessa é parte. porque, na verdade, isso daí é bem mais matemática, na verdade, né? Ela é Sim, sim. bem teórica, assim, né? É. E só uma última questãozinha aqui, ele vai. Quer ver? Eu vou abrir o NetBeans aqui, só por um segundo, para ver se era exatamente o que eu tinha falado. Vou parar de apresentar, que eu estou apresentando a janela, e vou apresentar a tela. Só um segundo aqui. Beleza, sem problema, Guilherme. Então, commission rate ali, só para comentar aí quem for assistir depois, né? É bom colocar como uma constante, né? Isso, eu quero Como ver, eu tô abrindo o NetBeans static aqui. final. Isso, eu pus como static É public e static final public static. Eu só não double pus o commission final, mas eu rate. posso pôr o final também. Isso, Porque o final garante que nada vai mexer alterar. nela, né? Você não vai mudar o valor dela. Isso. Uhum. Você consegue garantir que ela vai ser sempre uma constante. Só um segundo que o NetBeans aqui. Eu não uso Tranquilo. Eclipse. Vamos lá, tá no. Esse daqui vai estar no. Construção aqui. Pacote commission. Certo? E aí, esses 7 vendas aqui, ele só define como uma função que vai ser sobrescrita na loja, por exemplo, né? Isso. Beleza, porque ele não Quem implementa a é interface a loja e o escritório. é obrigado a implementar o método, né? Sete vendas. Uhum, Quem implementa a interface commission, de beleza, comissão, né? ok. A commission ela só reserva a É o palavra aqui no contrato, caso. é só um contrato, né? Porque o que acontece? Uma interface ela é uma classe 100% abstrata, né? Então ela não tem métodos concretos. E nem. E aí a ideia da interface é justamente isso, manter um contrato, né? Com atributos ali. Na verdade, eu não posso ter atributos em interface, né? Uhum, Se eu não me engano, a partir do Java 8, acho que se não me engano, a partir do Java 8, a gente consegue adicionar apenas constantes. Consegue uhum, entender? uhum. Então, a Então, interface ela porque não tem a- atributos. exatamente, aqui mesmo eu fui fazer a função aqui, por exemplo, ele já fala que a função não pode ser aberta aqui. A função só pode ser dedicada. Implementada. Então, ela não pode ser implementada aqui. Então, tá certo isso aqui mesmo, é só isso. E só isso, perfeito, isso mesmo. E aí, na loja, eu dou um override ou eu faço. Eu Você simplesmente implementa. implemento ela aqui. Isso, É isso perfeito. mesmo. Beleza. Aí Então, você pode fazer o seguinte, né, o Guilherme, isso aí é só um detalhe, na linha 28 ali, ó, apaga o A, na linha 28, o A. certo. Isso, apaga esse A, faz assim, ó, abre parênteses, coloca atribuição, né, na verdade, coloca atribuição, você vai atribuir o valor de sales igual, né, coloca igual, abre parênteses e fecha Abre parênteses. parênteses, isso. Aí você faz assim, A menor que zero, A menor que zero. Então, coloca espaço, sempre colocar espaço entre os Ah, operadores, sim. tá? Isso, para pegar esse hábito. E vai lá depois do parênteses, né, de fechamento, Uhum. vai colocar dois pontos, dá espaço no primeiro, dois pontos, sempre isso. Aí, agora, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, não, na verdade, você vai colocar interrogação, né, dois pontos não, que é o Ah, operador ternário, ok. interrogação, isso. Aí você vai colocar 0.0, 0.0 e espaço, dois pontos, espaço, A. Certo, entendi. Peraí, o que que tá dando erro aí? Tá bem pequenininho ali. Ah, perdão. Ah, É eu coloquei o. 0, Perdão. Nossa, falei. 0.0.0. 0.0. Aí. Isso. Entendi.
Porque Se aí, A for menor que se F é zero, né, menor ou que zero, ele negativo, coloca zero. é zero, isso. Ok. Senão Se não, ele coloca o A. ele coloca o A, perfeito. Beleza. Eu vou fazer isso Só para as outras também. Então, era só isso, Ricardo. Só isso, Guilherme? Só isso. Tá, aí eu vou estar fazendo a prova, tô fazendo sozinho. Eu não entendi os surtos do pessoal, não. Tipo assim, tá grande, tem bastante coisa pra fazer, mas eu tô fazendo sozinho. Não, tranquilo, É, Guilherme, sem problema. Sem beleza? problema nenhum. Eu vou só Aí ver se... Pode falar. eu mandei algumas. Eu mandei algumas das que estavam faltando lá no Classroom. Eu até esqueci de te mandar mensagem no WhatsApp, eu fiquei de te mandar, esqueci de mandar. Tá? Pra complementar a minha nota. Ah, Tá? peraí. Você mandou no Google Classroom, então? Isso, algumas as que eu consegui fazer. Tipo, Ah, em questão de tempo. Tá? Pra ver você quando. lembra quais, o Guilherme? Hum, tipo, eu coloquei, consegui fazer umas 4 a mais do que eu tinha feito, porque eu já tinha feito algumas. Ah, tá, beleza, Tá? beleza, beleza. E aí eu entrego a prova, e aí, em todo caso, não sei se vou precisar de recuperação, mas se precisar, eu não sei como é que vai fazer. Porque tem uma semana só, né? Não, a gente tem, na verdade, a gente teria que fazer se tiver recuperação já na semana que vem, né? Tá, Então, é até tudo bom que bem. você me lembrou de uma informação, Uhum. caso tenha algum aluno de recuperação, né, de PO, né, aí a gente vai ter que fazer já Nossa, na semana que vem, sim. entendeu? Aí, por favor, me ajuda, Ricardo, se você precisar. Não, pelo menos fazer recuperação, se não der a nota lá, não sei, que aí eu faço. Eu preciso realmente passar Então, nessa matéria, Ricardo. Ai, por é favor, me porque ajuda. geralmente a gente, eu lembro que eu pedi algumas coisas também, né, Aham, algumas coisas extras lá no início do semestre, é justamente por isso, né? sim, Se o aluno me entregou, né, alguma atividade que eu pedi ali, fez alguma atividade, né? Inclusive, eu postei há pouco tempo no Google Classroom, né? Eu hum, postei uma questão lá, né? Tipo, justamente se precisar de algum décimo, alguma coisa assim, coisa pouca, né? Tipo, no máximo de 2 a 3 décimos aí, né? Se precisar, aí eu completaria, entendeu? fechou. Tanto para recuperação quanto para aprovação, né? Ok. Então, depois se você puder dar uma olhada lá, inclusive eu comento, né? Faço tipo um fórum, né? Como não tem um fórum no Google Classroom, eu comentei no mural. Aí depois se você Uhum, puder comentar lá também, porque qualquer coisa, se faltar algum décimo ou outro, aí eu saio pegando essas atividades que eu dei sem valer ponto, né? Ao longo do semestre. beleza. Inclusive, quer ver, ó, deixa eu até compartilhar minha tela aqui, só para você poder ver aqui. É bom que Certo. Ainda eu está realmente gravando a aula? estou Você vai gravando. disponibilizar essa aula? Vou disponibilizar para os Beleza. alunos, para quem não conseguiu acompanhar, né? Então, aqui, ó, eu lembro quer ver, ó, deixa eu só verificar aqui aonde que eu coloquei, se eu não me engano, foi, aqui, ó, não, discussão, não, anêmica, discussão de métodos guias e centers, onde é que eu coloquei? Lembro que eu coloquei aqui cadê? Não, aqui é a prova, né? Peraí, deixa eu só ver o negócio, prova. Vagas, planos de ensino, projeto, são classes, objeto, arrays, pacotes, exceções. Aqui, por exemplo, ó, tem uma aqui que era uma atividade manuscrita, né? Essa aqui não sei se você chegou a fazer também, né? Uhum. Análise crítica, evite herança, prefira a composição.
Entendi. Mas não era essa, não. Era uma outra que eu Tem uma coloquei. outra mais recente. Mais recente e mais simples também, né? Cadê? Atividade polimorfismo. Ué. Grupos, trabalhos práticos. Videoaula. Palavra-chave. File. Material complementar. Ah, deve ter colocado no mural ao invés de atividade, entende? Quer ver, ó? Acho que eu coloquei aqui no mural mesmo. Deixa eu só verificar aqui. Aqui, ó, tá vendo, ó? Prezados, boa noite a todos. Com base na aula de hoje, vocês conseguem, inclusive foi uma aula que eu gravei, vocês conseguem me explicar qual a melhor forma de se concatenar uma string? Explique quais as vantagens e desvantagens no uso da memória, entre outras características, né? Questão de desempenho, né? Se você começa a criar várias strings, o que que isso pode acarretar, entendeu? Uhum. Em termos de JVM, aí eu posso, inclusive, um código aqui, ó. Essa atividade, ó, não vale ponto, tá vendo, ó? Mas caso alguém precise de poucos décimos na pontuação final, ou até mesmo para recuperação, né, eu irei considerar a participação em forma de comentário ou fórum. Aí, se você comentar aqui, né, um motivo, né, justamente tentei fazer tipo um fórum, né, mas o Entendi. Google Classroom não tem esse recurso de fórum, né. Então, aí, por exemplo, ó, com base nesse código aqui, né, eu peço aqui, ó, para explicar se essa aqui seria a melhor forma, qual que seria a melhor forma, ou se tem alguma outra forma, entendeu? É justamente para Uhum. poder fazer um desafio aí. Entendi. O que que isso aqui acarreta, entendeu? Na hora que eu vou sair fazendo isso aqui, ó, concatenando, ó. O que que Sei. isso acarreta, entendeu? Na JVM. Explicar e qual que seria a melhor forma de fazer uma Uma concatenação confraternização grande de de string. strings. Isso, qual que seria a melhor forma de concatenar string, entendeu? Uhum. Base no desempenho, nos recursos computacionais, porque isso aqui tem, né, conforme você for ver, você vai ver que é bem A ineficiente. JVM trata de maneira É. Mas ruim. assim, então, aí a ideia é que você explique aqui para mim, entendeu? Em forma de Uhum. comentário mesmo, entendeu? Explicar qual que seria a Entendi. melhor forma. Aí, isso aqui não vale ponto, né? Mas só que como ninguém participou, e eu tentei fazer um fórum, e não tem fórum aqui, né? Eu usei o mural, Entendi. tá bom? Aí depois você Beleza. responde lá, porque aí qualquer Respondo. coisa, se precisar, eu já... Tá joia? Ajuda, né? Beleza, valeu, Ricardo. Nossa, beleza, Era Guilherme. só isso. Boa noite. Boa noite, até mais, Guilherme. Até. Tchau, tchau.